A partir de agora, notícias do jogo do Mineirão. Rubem Júnior acompanha o Cruzeiro. Um abraço, boa noite, Rubem. Boa noite, um abraço para você também, Cirilo Simões, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6h21. Alô, Nação Azul, sábado de trabalho na Toca. Muito pouco tempo, né, de preparação, até mesmo com relação a algum tipo de mudança na equipe feita pelo técnico Leonardo Jardim, e a gente comenta sobre isso daqui a pouco, porque o Cruzeiro agora, né, depois do resultado que acabou avançando na Copa do Brasil contra o CRB, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, tentando fechar esse primeiro turno com 40 pontos, que foi a mesma pontuação que o clube fez em 2013, quando teve o título da competição. Em 2014 fechou o primeiro turno com 43 pontos e vai com a moral elevada, o torcedor comprando a ideia de forma ligeira e rápida. Os ingressos foram esgotados, casa cheia na Pampulha, e a diretoria preparando, juntamente com o seu departamento de marketing, um show pirotécnico. Teremos também balões e algumas taças que serão expostas para o torcedor, alguns sócios das conquistas do Cruzeiro. Então, domingo sendo todo ele preparado para esta retomada na competição. Como eu disse, pouco tempo de trabalho. Ontem em Maceió, aquela atividade regenerativa leve. Já hoje na Toca, um Cruzeiro que teve o trabalho finalizado há pouco, sem muita atividade em termos de coletivo, um pouco mais de posicionamento, vídeo do Santos, bola parada, a questão tática, não tem ninguém suspenso para o jogo. O Leonardo Jardim pode manter a mesma formação, que é a que vem sendo utilizada, e os 11 considerados mesmo titulares. Teve um susto sobre o Lucas Romero, que acabou ali no segundo tempo recebendo uma pancada no joelho esquerdo. Romero, que atuou praticamente em todos os jogos do clube oficiais na temporada. O Cruzeiro fez de forma oficial 38, o Romero atuou em 33 e tem 37 jogos ao todo no ano. E tem uma certa preocupação, porque o joelho acabou tendo uma pancada, com sangue quente ele permaneceu em campo, mas vem trabalhando normal na Toca, e a gente sabe que pelo menos foi a postura do Léo Jardim contra o CRB, quando sacou o Romero, acabou optando aí pelo Eduardo. E é um Cruzeiro que tem a formação mantida para, quem sabe, voltar a vencer em casa, né, JVC? Porque antes da partida contra o Botafogo, o torcedor ainda não esquece aquele jogo contra o Ceará, até mesmo pelas pretensões. Vencer em casa é algo fundamental, JVC. E o Cruzeiro tem, Alexandre Simões, depois desse jogo, um espaço muito grande para a próxima partida. Então, foco total para todo mundo jogar amanhã contra o Mirassol. Ah, sem dúvida. Aliás, contra o Mirassol. Contra o Santos, para depois pensar no Mirassol. O Mirassol é só na outra segunda-feira, Na segunda-feira. Então vai jogar domingo, vai ter 7 dias. No 8º dia vai jogar com o Mirassol. 18. Deve ter, acho que a programação nem saiu ainda, mas é provável que tenha uma até uns 2 dias. Uns 2 dias de folga aí. Mas, de toda forma, o Cirilo, é interessante porque, assim, o Leonardo Jardim, parece que ele tem uma fixação no 40, né, Rubinho? 40 pontos para fechar o turno, né? A meta, ele já falou disso algumas vezes. Em entrevistas coletivas pós-partidas, né? Dessa meta de 40. E tá aí, é um jogo de conseguir isso, né? 37 pontos, 40 pontos. É realmente uma pontuação muito boa. Num campeonato em que aquela máxima dos 2 pontos por partida para poder ser campeão vem sendo mantida por 3 clubes, cara. O Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, ele tem 1 ponto a mais do que precisaria. Então, quer dizer, já tem 1 ponto de gordurinha. Se ele vence o Santos e chega aos 40 do Jardim, são 2 pontos de gordurinha. E é um aspecto muito interessante você fazer um grande turno, porque historicamente, quando você pega o Campeonato Brasileiro por pontos corridos da Série A, principalmente com 20 clubes, e a gente está na 20ª edição com 20 clubes, é uma história que começa em 2006, o retorno historicamente é sempre muito mais difícil. Todo mundo tem alguma coisa para poder brigar no retorno e todo mundo joga pelo prato de comida. Pela vida. Exatamente. Então, o retorno historicamente é muito mais difícil. Se você consegue fazer uma gordurinha no turno, é um passo importante para você se dar bem no Brasileirão por pontos corridos. Vamos saber do Santos, como é que chega o Santos para esse jogo de amanhã. Santos bastante pressionado também.
Importante que tenha conquistado uma vitória no jogo passado, mas a zona de rebaixamento ainda está muito próxima. Lucas Sanches, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. Um abraço pra você, pra todo mundo que vem com a gente na turma do Bate-Bola. O Santos chegando a Belo Horizonte agora, no fim da tarde de hoje, ficará hospedado no Hotel Ouro Minas, região nordeste de Belo Horizonte, e foram divulgadas até imagens nas redes sociais do Santos com direito a Neymar de Juliette, aquele óculos estiloso. Quem tá no YouTube acompanha com a gente aí. Neymar com seu tradicional e estiloso óculos a caminho de Belo Horizonte, uma das atrações dessa partida. Falando do time, atacante Guilherme está recuperado de lesão, deve ser novidade nos relacionados, e um retorno certo é o volante, o Tomás Rincon, que estava suspenso na última rodada. O zagueiro João Basso é desfalque, tratando uma lesão na coxa. O William Arão também segue em transição física, não deve estar em campo, e tem a situação do Pituca, o meia Pituca, que está rescindindo com o Santos, deve ir para o futebol do Japão. O Peixe está pressionado pela zona de rebaixamento, começa a rodada em 15º com 18 pontos e uma partida a menos. Provável escalação do técnico Kleber Xavier: tem o Gabriel Brazão, ex-Cruzeiro, no gol. Na direita, Mike, outro ex-Cruzeiro, ou o Igor Vinícius. Na zaga, o Luizão, Luan Pérez, e lá na esquerda, o Souza. Meio campo com o Tomás Rincon ou o Gabriel Bontempo, Zé Rafael ou o João Schmidt, e ele, Neymar Júnior. Lá na frente, o Rolliser, Tiquinho, Soares e também Barreal. Mais um ex-cruzeirense. Tá cheio de ex-cruzeirense nesse time do Santos, viu, Cirilo? Jogo bom, diga, Simões. Não, jogo ótimo. Ô, Cirilo, olha só, além de tudo que o Cruzeiro vem fazendo nesse campeonato brasileiro, né? E o Rubinho trouxe aí que a torcida foi rápida ao esgotar os ingressos, né? Eu acho que antes do jogo do CRB já estava esgotado. Não já estava praticamente esgotado. Isso, na manhã seguinte esgotou. Exatamente. Ô, Cirilo, eu vou passar aqui a lista. Sabe quais são os maiores artilheiros da história do confronto Cruzeiro e Santos? Que é um confronto que tem, né? Histórico, né? Isso. O maior artilheiro do confronto é Dirceu Lopes, 8 gols. O segundo lugar é dividido por dois caras mais ou menos, Tostão e Pelé, com 6 gols. E o terceiro lugar, Toninho Guerreiro e Neymar, cara, com 5. Olha o tamanho desse clássico, cara. O tamanho desse clássico. Dirceu Lopes, Pelé, Tostão, Toninho Guerreiro e Neymar. E o Neymar, né, que não é um intruso nessa lista, muito pelo contrário, é um jogador de altíssimo nível, vai estar em campo amanhã. E eu acho que não deixa de ser uma atração a mais pro jogo, por mais que o torcedor... Aliás, o torcedor do Cruzeiro, eu nem sei se ele tem essa coisa do Neymar, porque a gente viu o último jogo do Santos fora contra o Sport, levaram máscara de Bruna Marquezine, vaiaram o Neymar, eu não sei se vai acontecer tirar o foco dele, né? Isso, se vai acontecer isso no Mineirão amanhã. Mas, de toda forma, não deixa de ser uma grande atração você ter um cara do tamanho do Neymar disputando um Cruzeiro e Santos num Mineirão com 60 mil pessoas. É até bom a gente relembrar, né? Porque em novembro de 2012 tem aquele fato, quando o Cruzeiro foi goleado por 4-0 no Independência. Isso. O Neymar foi aplaudido, né, pelo torcedor do Cruzeiro. Acho que ele fez um hat-trick, né? Sim, fez 3 gols. Ele fez 3 gols. Na vitória de 4-0 em 2012 e agora reencontrando. E ele já, em algumas entrevistas, inclusive namora, né, a irmã do... Não, o Gabigol namora a irmã do Neymar. Eu confundi aqui a questão em casa, tá? Mas o Gabigol realmente namora a irmã do Neymar e ele também já deu algumas entrevistas falando sobre a torcida do Cruzeiro. Isso é interessante, eu vi entrevistas dele dizendo justamente disso, que foi um momento especial da carreira dele, viu a torcida adversária gritar o nome dele, né? Eu não sei como tá essa relação, né? Agora é interessante, né? Botar o Gabigol pra poder... Você acha que desestabiliza, Cirilo? Cunhados, assim, eu acho que... Você acha que pode ter um... Acho que não interfere em nada, Alexandre Simões. Acho que não mexe nisso aí, não. Vamos ver se o desejo da primeira dama, né? Vamos ver se o Gabigol vai ter mais minutos, né? Ele não vem tendo muitos minutos aí no Cruzeiro, a realidade é essa. Siga com mais do Cruzeiro, Rubem Júnior. Vamos lá, e preparamos uma imagem para você que está no YouTube, o campo do Cruzeiro, que há algum tempo já vem sendo a escalação utilizada, e o torcedor já sabendo aí de cor e salteado o que vem realizando em termos de manutenção, o técnico Leonardo Jardim. Evidentemente que alguns jogos ele acaba mesclando, principalmente fez assim contra o CRB na Copa do Brasil, e pesa muito o fato do Cruzeiro ter apenas um outro jogo oficial depois de 8 dias, né, que é a partida contra o Mirassol, e o Cruzeiro terá essa retomada, né, do segundo turno um pouco depois, vai dar uma folga para o descanso. Então é bem provável a manutenção da escalação, essa que está na sua tela, com Cássio,
O William, lembrando, o Fagner segue no departamento médico, era algo que de jogo para jogo estava sendo alterado pelo técnico do Cruzeiro, tendo o Fabrício Bruno para mais um jogo, ao lado aí do Romero, vem atuando praticamente todas as partidas, o Vidalba vivendo um ótimo momento, Kaique, o meu campo com o Romero, que por mais que teve a pancada, né, no jogo contra o CRB, reúne condições de partida, com Lucas Silva, o capitão, Christian, o motorzinho, Matheus Pereira pelo meu pensando, Wanderson e o Caio Jorge, que reencontra o Santos, clube que ele foi formado, foi revelado e negociado em 2021. O Caio Jorge, quem sabe, para fazer a velha e boa lei do ex, JVC. É verdade, Rubens. Ô Simões, como você encara esse desafio pensando taticamente? Você imagina o Santos vindo jogar retrancado contra o Cruzeiro, jogar por uma bola, ou você acredita que o perfil dos atletas do Santos, do seu próprio treinador, vai fazer com que o Santos jogue um pouco mais avançado, tente levar dificuldades defensivas ao Cruzeiro? Como é que você observa o duelo tático Jardim contra Kleber Xavier? Ô Cirilo, olha, o Kleber Xavier, eu acho que assim, ele deve ter essa visão do que o Cruzeiro tem feito com os adversários que tentam encará-lo de frente a frente no Mineirão, né? Mas de toda forma, quando a gente pega esse time provável do Santos, é difícil a gente imaginar um time que vai ter Neymar, Roleiser, Tiquinho Soares, Barreal, conseguir fazer uma retranca, né? Aquela retranca clássica, né? Não são jogadores com essa característica, né? O Kleber Xavier pode até imaginar, mas Roleiser, Neymar, Tiquinho, não tem muito essa característica, tá? Então, quer dizer, eu acho que o Cruzeiro precisa preocupar se o Guilherme ocupar o lugar do Tiquinho. Eu acho que aí vai ter muita velocidade na frente o Santos. Isso pode ser um perigo para o Cruzeiro. Mas, de toda forma, assim, o Cruzeiro é favorito, tem um time melhor do que o do Santos, mas eu acho que é bom ter cautela, principalmente pelo último jogo em casa, que foi aquele contra o Ceará, em que o Ceará não fez uma retranca, né? O Ceará jogou contra o Cruzeiro e venceu o Cruzeiro. E eu acho que tem um ponto que não pode deixar de ser destacado nessa partida de amanhã. O Rubinho trazia a questão do Romero, de outros jogadores. Cara, o Cruzeiro jogou quinta-feira à noite em Maceió. A última partida do Santos foi segunda-feira passada contra o Juventude no Morumbi. Então, o Santos teve toda uma preparação de quase uma semana para esse jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, na verdade, esteve trabalhando na toca só hoje. Isso, porque ontem foi em Maceió, mas mesmo assim um treino pós-jogo. E hoje, Rubens, é aquele treino pré-jogo. Não dá pra exigir muito, porque amanhã já vai jogar. Sim. Então, quer dizer, esse aspecto físico não pode deixar de ser destacado, porque são realidades diferentes as de Cruzeiro e Santos nessa semana em que eles se enfrentam.